Karen são recheadas de um desaforo que não duraria muito aqui no Brasil. Entretanto, em outros países, elas parecem ser muito comuns de se encontrar. Se liga nessa história e veja o quão longe esse tipo de mulher chega a ir para manter o seu orgulho. Pare de enviar seu filho para cá. Eu não sou babá. No começo eu não tinha certeza se isso era uma história de uma mãe com direitos exagerados porque acho que essa mulher é simplesmente louca, mas depois de ler algumas dessas histórias descobri que loucura e abuso de direitos são a mesma coisa. Há anos essa nova vizinha minha, ela havia se mudado recentemente para uma casa na rua ao lado, passou quase um verão inteiro tentando me usar como babá gratuita. Tudo começou quando o filho dela, que era uma criança realmente fofa e bem comportada de cerca de 7 anos, apareceu na minha porta às 7h15 da manhã. Estávamos todos apenas acordando e nos preparando para o dia. Então eu disse a ele que meus filhos ainda não estavam prontos para brincar e que voltassem algumas horas. Foi quando o menino me disse que sua mãe havia ido trabalhar. Isso me pareceu um pouco estranho. Então o trouxe para dentro e tentei ligar para sua mãe. Naquela época só tínhamos telefones fixos. E de fato ela havia saído. Então o trouxe para dentro e lhe dei o café da manhã. Ele ficou conosco o resto do dia e se deu bem com meus 2 filhos que tinham 5 e 10 anos. Eu tinha conversado com a mãe dele apenas 2 vezes, então não fazia ideia porque ela achava que isso era uma boa ideia. Quando a mãe dele voltou para casa eu levei até lá para conversar com ela. Eu disse a ela para não fazer aquilo novamente. Disse a ela que eu estaria disposta a cuidar dele ocasionalmente se ela me perguntasse primeiro, mas não todos os dias. A resposta dela foi: Bem, o que mais você tem para fazer o dia todo? Isso me pegou de surpresa. Tentei dizer a ela que trabalho em casa como autônoma. Ela revirou os olhos e me disse que ser artista não é um emprego de verdade. E além disso, eu era casada, então não precisava trabalhar. Eu deveria ter apontado para ela que ela também era casada e trabalhava, mas senti minha raiva aumentando e não queria discutir com ela. Eu disse a ela: simplesmente não faça isso de novo. Você tem filhos adolescentes em casa durante o verão? Peça a eles para cuidarem dele. Ela fez uma cara feia para mim e disse: eles estão ocupados. Eu também estou. Então eu fui para casa. Na manhã seguinte às 7h15 o menino apareceu timidamente novamente. Mais uma vez o trouxe para dentro. Dei-lhe o café da manhã e depois o almoço. Mais uma vez o levei para casa e mais uma vez disse à sua mãe para por favor não fazer aquilo novamente. Ela realmente tentou me dizer que era meu dever como vizinha cuidar dele. E eu disse a ela que se ela o enviasse no dia seguinte eu não estaria lá por causa de uma consulta médica. Ela disse que como babá eu deveria tê-la avisado com vários dias de antecedência sobre isso. Com raiva disse a ela que eu não era uma babá e então fui para casa. Na manhã seguinte fui para minha consulta às 7 horas da manhã. Exame de sangue, por isso era tão cedo. Fiz algumas compras depois e eram cerca de 10 horas quando cheguei em casa. O pobre menino estava me esperando na minha varanda. Ele estava lá há quase 3 horas e o pobrezinho estava assustado e com fome. Naquela noite quando levei o menino de volta para casa estava com raiva. Eu disse a ela como o menino estava assustado e sozinho. Ela realmente disse que tinha me dito que eu não tinha dado a ela tempo suficiente para encontrar outra pessoa e que a culpa de ele estar sozinho era minha. Apontei para ela e disse: eu não sou uma babá. Não o envie novamente. Naquela noite essa mulher fez seu sobrinho adulto me ligar para gritar comigo por não estar em casa quando sua pobre tia deixou seu filho lá. Como ousei deixar uma criança pequena sozinha assim? Eu disse ao sobrinho que sua tia sabia que eu não estava em casa, então foi ela quem deixou a criança sozinha. Eu disse que havia pedido repetidamente para sua tia não enviar o menino para cá novamente e que eu não era uma babá. Esse sobrinho ficou furioso comigo quando eu disse isso e desliguei enquanto ele gritava comigo. Isso funcionou por 2 dias maravilhosamente tranquilos. E depois tudo de novo. Eu tentei de tudo, mas essa mulher insistia que era meu dever de vizinhança cuidar do filho dela e dizia isso para mim. Finalmente decidi resolver esse problema arrumando um emprego fora de casa e assim ela teria que parar. Eu era muito pacifista na época. Agora não sou mais. Consegui uma entrevista para um cargo na biblioteca local e fiquei extasiada. Eu disse à mulher para deixar seu filho em casa porque eu havia combinado que meus filhos ficariam com a avó deles enquanto eu ia para a entrevista. Na manhã seguinte dirigi até a casa da minha sogra e levei meus filhos para dentro. Quando fui sair encontrei o filho dessa mulher me esperando no meu carro. Ela tinha me seguido até lá, colocou seu filho no meu carro destrancado e saiu em disparada enquanto eu estava deixando meus filhos. Minha sogra não era a pessoa mais flexível do mundo e ela se recusou categoricamente a cuidar de uma criança extra. Tive que cancelar minha entrevista. Eu estava furiosa. Ponderei várias ideias naquele momento. Poderia levar o menino para o trabalho dela e deixá-lo lá ou poderia chamar a polícia e o conselho tutelar. Na verdade eu não tinha certeza da estabilidade do emprego dessa mulher e não queria que ela fosse demitida. E quando fui ligar para o conselho tutelar fiquei com medo porque ouvi histórias realmente assustadoras sobre eles. No final apenas esperei ela chegar em casa. Deixei o menino na minha casa com meu marido e marchei até a casa dela e a encontrei antes mesmo de ela sair do carro. Gritei com ela. Disse que ela era burra, estúpida, imbecil e louca.
Disse que ela havia arruinado minha entrevista de emprego e que se ela enviasse o filho dela novamente para ser cuidado, eu iria chamar o conselho tutelar e a polícia. Disse que ela estava invadindo meu espaço e que se fosse necessário iria levá-la aos tribunais para fazê-la parar com isso. Então ela colocou as mãos na cintura e no tom mais arrogante disse: Bem, se você não queria cuidar dele, só precisava me dizer. Eu realmente não sei como consegui me segurar para não dar um soco nela ali mesmo. Esse comentário foi tão absurdo. Virei as costas e comecei a caminhar para casa quando vi o marido dela chegando. Esta foi a primeira vez que conheci o marido dela. Ele trabalhava em um emprego que só permitia que ele estivesse em casa nos fins de semana. Não posso culpá-lo. Eu também não gostaria de estar perto dela. Mas quando ele a viu, ela virou as costas e correu para dentro de casa. Ele percebeu que eu estava chateado e me perguntou o que tinha acontecido. Eu contei a ele. Contei tudo. Especialmente o incidente na casa da minha sogra. O pobre homem ficou chocado. Ele havia sido informado de que eu estava sendo paga e estava dando dinheiro para ela me pagar. Ele não tinha ideia de tudo isso que estava acontecendo e estava muito arrependido por tudo. Na verdade, ele pediu desculpas novamente ao meu marido quando veio buscar seu filhinho. Finalmente, ela parou de enviar seu filho para cá. Mais tarde, ouvi de outras pessoas que ela estava falando mal de mim e alertando as pessoas sobre o quão terrível eu era como babá, mas levei isso como um favor. Eu não queria cuidar de outras crianças além das minhas e ainda odeio fazer isso. Não odeio as crianças. Eu amo crianças. É lidar com os pais que eu não gosto. Um menino passou a vir aqui de vez em quando para brincar com meus filhos depois de ligar antes para pedir permissão, exatamente como deveria ser feito. Tenho certeza de que seu pai teve algo a ver com isso porque o menino só vinha nos finais de semana. Tenho sorte em relação aos meus outros vizinhos porque ela agora me deixa em paz, e estou muito feliz com isso. Gostou do primeiro relato? Deixa um like e se inscreva para me motivar a me manter realizando essa paixão. Agora vamos acompanhar a segunda história. Karen mimada trancou um parquinho público para que seus filhos pudessem brincar em paz. Perto da minha casa há um parque infantil de tamanho razoável cercado por uma cerca de 1 metro de altura. Isso significa que as crianças menores precisam usar o portão enquanto as maiores conseguem subir, contanto que consigam uma ajuda para levantar a perna. Enfim, o parque é muito popular com as crianças da área e está sempre cheio e agitado, mas isso só o torna mais divertido pois significa que elas podem fazer mais amigos. Recentemente, porém, ouvi falar de uma família específica que tem sido bastante grosseira e tende a afastar outras pessoas quando usam o parque. Existem uma Karen mimada, um Kevin mimado e 2 filhos mimados, e eu não havia encontrado nenhum deles até hoje. Quintas-feiras são os dias em que vejo meu sobrinho e minha sobrinha e os adoro. Não tenho filhos próprios, mas se fossem como meu sobrinho e minha sobrinha eu seria um pai extremamente feliz. Hoje eles decidiram que queriam ir ao parque infantil e brincar nos balanços, e eu sempre posso aproveitar o ar fresco, então os levei. Imediatamente percebi que o parque infantil estava muito vazio e havia apenas 2 crianças nele, então fui até lá e deixei meu sobrinho e minha sobrinha correrem até o parque enquanto eu caminhava até lá. Vi que eles estavam tendo problemas para abrir o portão, mas sabia que eles eram capazes de abri-lo, então fiquei curioso se estavam apenas brincando. Ao me aproximar vi que alguém havia colocado um cadeado no portão para impedir que fosse aberto, e imediatamente presumi que eram os 2 meninos no parque. Pedi que viessem abrir o portão, mas disseram que não tinham a chave e que deveríamos ir embora. Dei de ombros e levantei meu sobrinho e minha sobrinha por cima da cerca e eles correram para os balanços. Fiquei do lado de fora porque não tinha como pular a cerca de calça justa, mal conseguia me agachar. Após cerca de 20 minutos observando as crianças brincando, recebi uma mensagem da minha irmã dizendo que o jantar estava pronto e que precisávamos voltar para comer. Chamei meu sobrinho e minha sobrinha para virem até a cerca para que eu pudesse levantá-los e ir embora. E não consegui. Ambos estavam pesados demais para pegar e levantar devidamente. Perguntei aos garotos se sabiam quem colocou o cadeado no portão e eles novamente não ajudaram. Expliquei que se não me dissessem quem trancou o portão, provavelmente ficariam presos ali pois eu não poderia buscá-los para abrir. Eles riram e então escalaram a cerca juntos correndo para uma das casas na rua. Queria segui-los para possivelmente perguntar aos pais deles, mas não podia deixar meu sobrinho e minha sobrinha sozinhos, então liguei para minha irmã. Foi assim que expliquei a situação. Oi, mana, preciso da tua ajuda. Você não perdeu as crianças, né? Não, vem até o parquinho por favor, te explico quando chegar. Me conta logo, não vou até aí à toa. O que aconteceu? As crianças estão presas no parque, preciso da tua ajuda para tirá-las da cerca, não consigo entrar e nem levantá-las. Usa o portão? Alguém trancou, tem um cadeado grande nele. O quê? Estou indo, espera aí. Depois de desligar olhei em direção à casa para onde os garotos tinham corrido e vi eles voltando com os pais atrás. Achei que estavam vindo ajudar, mas eu estava errado. Todos os 4 se aproximaram e eu fui alvo de uma enxurrada de reclamações antes mesmo de poder falar. Meus filhos estavam usando este parque. Como ousa perturbá-los? Depois ameaça deixar meus filhos aqui a noite toda. Sorte sua que não chamamos a polícia. Desculpa, isso é um parquinho público. Só perguntei se seus filhos sabiam quem trancou o portão. O pai respondeu. Fui eu, e daí?
Você pode destrancar? E tenho quase certeza de que você não pode fazer isso. O pai procede para destrancar o portão e deixar meu sobrinho e sobrinha sair, só para trancar novamente em seguida. Nós trancamos para que nossos filhos possam brincar sem que outras crianças venham incomodá-los. Agora, agradecemos se você se mantiver longe do parquinho a partir de agora. Sabia que não valia a pena discutir. Levei meu sobrinho e sobrinha para casa e pronto, mas vou voltar amanhã para ver se ainda está trancado. Dou notícias depois. Edição: acordei 30 minutos mais cedo hoje para verificar o portão antes de ir trabalhar, e ainda estava trancado. Então liguei para a polícia e passei todos os detalhes, inclusive sobre a família. Dou mais atualizações após o trabalho. Edição 2. Tenho novidades. No caminho de volta do trabalho parei no portão e o cadeado tinha sumido, mas andando pela rua ouvi a voz inconfundível do pai mimado. Ele estava pronto para reclamar comigo. Ei, seu idiota, foi você que chamou a polícia. Tivemos que tirar nosso maldito cadeado por sua causa. Não vou me desculpar. Você estava colocando pessoas em risco e tentando privatizar um lugar público. São crimes. Então chamei a polícia. E faria de novo. Sem a polícia você não é ninguém. Não me provoque. Posso te fazer sofrer. Observação: tenho 21 anos e sou meio magro, mas costumo manter a calma. Já tinha perdido a paciência com esse cara que parecia ter uns 30 e poucos anos. Quer que eu chame a polícia agora por me ameaçar? E puxei o celular. O pai fechou a porta e me mostrou o dedo do meio pela janela. Continuei meu caminho para casa, olhando para trás apenas 2 vezes.